os gostos. Quando nós temos o mesmo pensamento, os mesmos ideais, falam as mesmas coisas, não tem coisa mais prazerosa de estarmos ali reunidos juntos. Aonde está a sabedoria de Deus, o povo de Deus vai estar procurando estar lá. Para não perder a presença de Jesus. Tem que se esforçar para querer. Tem que haver esforço, irmão. Às vezes a gente não faz esforço. A gente não faz esforço. Às vezes a gente não para analisar a gravidade da coisa. Não sabe nem por que nós fomos feitos. Para que nós fomos feitos. Então, cada detalhe é um motivo de agradecer a Deus. Então, nós possuímos um guia, nós já sabemos disso. Tem alguém que deve nos direcionar em tudo que nós for fazer, cada passo que nós formos dar. E esse alguém tem que ser Cristo. Aqui se identifica como sendo o quê? A palavra de Cristo. É a palavra de Cristo que deve nos guiar. Ou seja, é Cristo que deve nos guiar. É o Espírito de Cristo que deve nos guiar. E nós já sabemos disso. Pecado imperdoável, blasfêmia contra o Espírito Santo, contra a palavra de Deus. Rejeitou a palavra de Deus, não quer saber da palavra de Deus, blasfema. E não tem mais direção certa sem a palavra de Deus. É por isso que nós nos tornamos indesculpáveis e erramos o caminho, o único que pode nos conduzir ao céu. Tivemos direções claras. E o Senhor nos deu essas direções, então nos tornamos indesculpáveis se nós errarmos o caminho. Patriarcas e profetas, página 113. Aqueles que deixam a palavra de Deus. Olha o que acontece com aqueles que deixam a palavra de Deus. Estão vagando sem mapa. Estão vagando sem bússola. No meio de um oceano desconhecido. Perdido. Sem mapa, sem bússola, no meio do mar, sem conhecer nada. Então é assim que é aqueles que deixam a palavra de Deus. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, irmãos, se nós bem soubéssemos, nós jamais deixaríamos de andar na palavra de Deus. Porque é como alguém que está lançado à deriva, no meio do mar, sem nenhuma orientação, sem nenhuma guia que faça nós encontrarmos um local seguro. Assim é o caminho, o único que nos leva ao céu. É Cristo Jesus. É através da sua palavra, o único caminho, o único guia seguro que nós temos. E não temos nenhuma desculpas para dar, se nós errarmos. Então agora nós, de acordo com a palavra de Deus, devemos mostrar que a obediência à palavra de Deus é a nossa única salvaguarda. Amém. Não tem outra salvaguarda, só tem uma salvaguarda. É seguir a palavra de Deus. É obedecer a ela. É o único caminho seguro. E isso é a nossa salvaguarda também contra os males que estão compelindo o mundo à destruição. Vocês estão ouvindo aí os noticiários dos últimos dias, né? A coisa vai de mal para pior. Sem a palavra de Deus, você vai se misturar com isso tudo aí. Não teremos segurança nenhuma. E o único caminho seguro contra essas coisas aí é a palavra de Deus. É o único que pode nos orientar. Olha, o mundo todo está errado, mas vocês podem ir aqui que está certo. Irmão, e mediante aquela palavra lá que fala sobre o fechamento da porta da graça, quando tudo for estabelecido, que aquele que peca mais, aquele que peca, né, continue a pecar,
aquele que se santifica continue a se santificar. E a gente sempre destaca que a gente tem que encarar as reuniões, né, o culto diário como uma escola. Sim. Para que a gente possa ir aprimorando, né? Que no céu a gente não vai, é igual o Maurício uma vez falou, não vai ser uma disputa de perguntas e respostas, né? Ah, tu sabe isso, tu sabe aquilo, não. Quando a gente chega lá, a gente já tem que ter se preparado antes aqui. Uhum. E aí a gente percebe que quanto mais as coisas se afunilam, vai se aproximando dessa palavra, porque o mundo acontece doenças, pandemias, e no contexto geral, onde era para a gente, como ser humano, se aproximar mais de Deus, de contexto geral, as pessoas fazem se afastar mais. E mediante os acontecimentos que vão chegando, a gente percebe que o mundo piora mais ainda. Cada dia pior. Em vez de a pessoa imaginar, não, olha os sinais, olha as coisas. Porque mesmo que a pessoa não tenha tido nenhum contato com a Bíblia, mas Deus, ele está na nossa consciência. Porque mesmo um ateu, ele não concorda se alguém perguntar para ele se é certo colar na prova para poder passar em um concurso. Ele não vai concordar, mesmo ele não acreditando em Deus. Mas o que leva ele a não concordar? É a justiça divina que tem dentro de cada um de nós. E aí a gente vê que as pessoas, ao invés de ouvir essa natureza divina, faz se afastar mais ainda e vai se aproximando do que diz essa palavra que eu falei aqui no começo. Aquele que peca, continue, e aquele que se santifica, continue a se santificar. Então, por isso que é importante, no dia que se chama hoje, como eu falei, a gente procurar já se santificar. Porque senão a gente vai se afastar de Deus. É possível, irmão, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Que meu irmão está falando. Qualquer um, existe nele uma consciência suficiente para saber se uma coisa é certa ou se é errada. Por mais que ele não tenha visto palavra nenhuma, dá para saber se a quebra de um mandamento é certa ou se é errada. Agora, o pior de tudo é fazer isso conscientemente, né? É o pior. Em Beneficência Social, página 95, diz que as palavras do mestre eram claras, irmãos. Ainda temos essa obrigação, de fazer com que as palavras de Cristo se tornem claras para as pessoas. A palavra de Deus é vida, e essa vida tem que ser levada para as pessoas de forma clara. As coisas, quando elas não são claras, ela engana muita gente. Pode olhar se não é assim. Quando as palavras se tornam complexas, complicadas, difíceis de entender, engana mais gente e mais rápido. Quando as palavras são claras, não tem como nós sermos enganados. As palavras do Mestre Jesus Cristo eram claras e distintas, diferente de todas as outras palavras que tinha em volta dele. Era distinta e clara. A palavra do cristão deve ser assim, distinta e clara, porque a palavra de Cristo deve estar neles. E além de mais, essas palavras distintas e claras, elas devem ser pronunciadas com simpatia e ternura. Lembra da frase que você colocou essa semana aí atrás? No grupo lá? Às vezes as pessoas não têm uma receptividade a dar uma pessoa como um verdadeiro cristão, embora às vezes fala a verdade, né? É uma pessoa que não é hipócrita, mas acaba ferindo sem necessidade. Não é um cristão. Você pode falar 1000 verdades, mas se você não sabe falar ela, você não é um cristão ainda. Não é assim? Então não adianta eu sair ofendendo os outros e depois me passar por ser cristão porque eu falo a verdade. Não é assim. Cristo ele só falava com mais rudeza quando ele era confrontado, né? Pelos fariseus, que ele sondava, que ele estava ali
tentar ludibriar ele, né? Com o coração cheio de... Aí ele falava, mas no contexto geral ele falava com ternura. Lembremos, irmão, Deus é justiça. A palavra de Deus é justiça. Mas tem uma coisa que nós nunca devemos esquecer e nem tirar isso da nossa mente. Nunca. Embora tendo isso, o Senhor é justiça. A palavra é justiça. Deus é justiça. Nunca tire também uma palavra. O Senhor é misericórdia. Deus é misericórdia. A palavra de Deus é misericórdia. Ou não é? A justiça e a misericórdia despejaram, né? Andam juntos. Então devem ser pronunciadas palavras claras e distintas, mas com simpatia e com ternura. Tem pessoas que chamam a atenção dos outros com uma rispidez tal que qualquer um que passa longe sabe que é rispidez. Não sabe? Por mais que elas estejam andando na verdade, ainda assim erra em não conhecer as Escrituras, que as Escrituras diz para sermos ternos e simpáticos. É isso mesmo? Amém. Amém. João, ele declarou a verdade. Eu gosto do livro de João. Eu vejo ele com uma clareza tal que eu consigo me deleitar naquelas palavras de tanta clareza que é o livro de João. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Assim como Jesus Cristo tinha 12 apóstolos e tinha um mais chegado do que ele, que os 11, depois tinha mais 2, depois daquele primeiro, assim também nós temos nossas preferências. Eu, em particular, gosto do livro de João. Ou melhor, dos livros de João. Porque ele fala com clareza. É direto. João declarou a verdade de maneira tão clara, mas é tão clara, que uma criança pode entender o que ele escreveu. Alguém diz, não, mas as crianças não entendem. Não entende. As crianças entendem melhor do que o grande, muitas das vezes. Não coloca desculpa, né? Se a criança ela tem vontade de aprender, irmãos, a mesma clareza que tem para os adultos, o Senhor faz chegar nas crianças. Amém. Evangelismo, página 667. Os discursos proferidos com rapidez. Tem gente que falta se engasgar, né, quando está pregando. De tão rápido que fala, de tão... Tá? Eu nem entendi nada. Olha o que está escrito. Os discursos proferidos com rapidez perdem muito de seu efeito. Sabe o que significa isso? Assim como na oração é dito que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, a palavra de um sermão pregado rapidamente não pode nos seus efeitos. Perde o efeito. Pois as palavras, exatamente isso, irmã Camila. Pois as palavras não podem ser pronunciadas com tanta clareza e distintamente como se fossem ditas mais pausadamente. Então é preferível falar devagar, pausadamente, para que as pessoas compreendam e entendam a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus não tem nada de confusão. Se nós botarmos aqui em prática, irmão, o que está nos ensinando acerca das Escrituras, dos exames delas, o que é ela para mim e para você, a nossa vida seria outra. Amém. Obrigado. O que nós não devemos nunca fazer? Nunca
procureis palavras que dê a impressão de serdes eruditos. Nunca. Sei que os irmãos aqui, às vezes percebem assim, que de repente lá, aqui, acolá aparece um irmão, uma irmã, querendo falar difícil. Mas aqui é bem claro. Para mim está claro. Nunca. Tem gente que parece que gosta de aparecer mesmo. Eu vou mostrar aqui que eu sei da palavra e conheço bem. E vou dizer aqui palavras difíceis aqui que por menos estudiosos não entendem nada. O objetivo da palavra não é esse, irmãos. É fazer até as crianças entenderem com clareza e distinção. E aqui o texto diz: nunca procureis palavras que dê uma impressão de você ser um ser erudito. Não, eu vou falar difícil para os irmãos entenderem que eu estudo. Que eu sei. Se fizer isso aí, está totalmente errado. Quanto maior for a vossa simplicidade, presta atenção nisso aqui, irmãos. Nunca dê essa impressão errônea. Pelo contrário, quanto maior for a simplicidade da fala, mais bem compreendidas serão vossas palavras. Glória a Deus. E você quer que as suas palavras que você diz fiquem bem compreendidas ou mal compreendidas? É preferível ser um erudito agora dizendo palavras difíceis, na dificuldade para os outros entender, ou ser humilde, simples, nas palavras simples para que os outros entendam, até mesmo uma criança. Falar na linguagem do povo. Então vamos falar a palavra que Jesus falava. É essa o sentido da palavra que nós começamos aqui falando. Me refiro a Cristo. E às vezes a pessoa quer burocratizar Deus, né, irmão? Uhum. Como se Deus ele quisesse nos separar dele, mas pelo contrário, ele quer que a gente se una a ele. Ele quer que a gente chame a gente. Até na palavra, né? Pois é, então, quando o próprio Cristo falou com Moisés, ele procurou de uma maneira de falar com Moisés da forma que Moisés entendia. Por isso que ele falou, tira a sandália. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Por que ele falou tira a sandália? Porque no costume lá da Ásia, tirar as sandálias para entrar no lugar significa um sinal de respeito, de reverência, de um lugar que você quer que permaneça limpo. Então por isso que Deus falou simples com Moisés, tira a sandália. Porque o lugar que está aqui é importante, é santo. Jesus usava muito a questão da natureza, né, para falar, para se expressar. Enfim, era uma maneira simples de falar que todos entendiam. Aqui nós aprendemos mais alguma coisa, né? A gente já sabia, né? Não tinha visto o texto assim bem direto. Quando o texto vem direto, é a nossa guia que está chegando. Então a gente vai tirar lições do erro do passado, do erro de alguns irmãos que cometem, para que nós não cometamos o mesmo erro. E agora Jesus Cristo diz em João 5,39: examinai as Escrituras, mas examine com simplicidade, com humildade. Examine elas. Porque vocês erram em não examinar, então agora passa a examinar as Escrituras, porque é nas Escrituras que tem falando da vida eterna. E as Escrituras que falam de Cristo, que Cristo ele diz, eu sou a vida. Então nós devemos examinar as Escrituras para saber acerca de Cristo, aquele que estava com Deus, que era a palavra de Deus, que era Deus. E que elas de mim testificam. E como é que nós devemos examinar? Um pouco aqui e um pouco ali. É regra sobre regra. É regra e mais regra. É mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento. É examine as Escrituras com simplicidade, sem querer ser erudito.
mas falando da mais simples maneira possível que as pessoas possam entender, com clareza e com distinção. Como devemos fazer isso? Começando por Moisés. Ah não, mas esses escritos de Moisés é lá para aquele tempo, não é para nós não. Pois o que ouve a palavra de Deus e que tem ela como seu guia e sabe o que ela significa para nós, deve obedecer, porque só obedecendo teremos o favor de Deus. E começando por Moisés. Então vamos começar por Moisés. Qual foi o primeiro livro que Moisés escreveu? Foi Gênesis? Vai lá. Ou se foi Jó? Então vá lá por Jó. Mas se começou por a Bíblia em Gênesis, começa lá em Gênesis. Depois recorra aos outros profetas. Foi lá para Moisés, recorreu aos outros profetas mais antigos, chega até os mais novos. Porque é lá onde Moisés e os outros profetas estão explicando acerca de Jesus Cristo, o que se acha nele em todas as Escrituras. É por isso que ele disse, examinar a Escritura, porque julgais ter nela o que de mim testifica, que é a vida. Moisés e os profetas têm isso para pregar para vocês. E está lá com simplicidade as palavras, para todos aqueles que quiserem entender. E que entendam. Agora, se vocês não creem em Moisés, porque se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim. Agora, se vocês não creem em Moisés, como é que vocês estão crendo em mim? Não creem em mim. O que pensais vós do Cristo? É a palavra? E por que não acredita no que Moisés disse, que está falando de mim? Porque ele escreveu foi de mim. Mas se não vos crees, se vocês não crêem nos escritos de Moisés, nos escritos dos profetas, como vão crer nas minhas palavras? Como? Não tem como. No princípio era o verbo. Era ele a palavra. A palavra esteve na boca de Moisés. Quem era que estava na boca de Moisés? O Cristo. O Espírito de Cristo. Quem estava na boca dos profetas? O Espírito de Cristo. Quando eu rejeito o que estava na boca de Moisés, na boca dos profetas, eu estou rejeitando quem? Examinar a Escritura, porque julgais ter nela a vida eterna. Começa com Moisés, vai pelos demais profetas, mas se vocês rejeitam, vocês a mim me rejeitam. Por que o Senhor disse que aquele que rejeita um dos dele está rejeitando a ele? Porque na boca daqueles dele ali está o próprio Espírito de Cristo. E rejeitar o Espírito de Cristo é rejeitar o Espírito Santo. Rejeitar o Espírito Santo é blasfêmia imperdoável. Sim, irmão. À vontade. Só para reforçar o que o senhor falou aí, que o Espírito de Cristo que estava nos profetas, né? Está escrito em primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Certo. Que diz assim, ó, e procuraram saber em que tempo e como essa salvação ia acontecer. O Espírito de Cristo que estava neles, no caso nos profetas, e indicava esse tempo ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e a glória que viria depois. Então o próprio Espírito de Cristo estava nos profetas, inspirando eles a falar do próprio Cristo que viria na terra como homem para sofrer e morrer para salvar a humanidade. Está escrito. Muito bem. Aquele que era a sabedoria de Deus, aquele que era a palavra de Deus, aquele que era o Espírito de Deus, viria se fazer carne. Amém.
Quando nós falamos aqui a palavra de Deus, é o mesmo Espírito que está sendo anunciado para nós aqui, é o mesmo que está na nossa boca. A palavra que nós dissemos, se estamos falando de acordo com a palavra não é nossa, não. É daquele que nos enviou. Por que Jesus disse assim? As palavras que eu digo, não digo de mim mesmo. É porque as palavras eram aquelas palavras que o Pai tinha dado para ele anunciar. E aquelas palavras que nós dizemos que não são de nós mesmos, é as palavras do próprio Cristo. Mas para isso tem que estar de acordo com a mensagem, com a palavra. Que resista à prova, que resista ao tempo e que permanece como verdade. Irredutível, que ninguém tem como apagar uma vírgula sequer. Porque tem pessoas desmanchando verdade por causa de outra verdade, dizendo elas que estão entendendo a verdade. Mas uma verdade não anula a outra. Ela se harmoniza. O nosso Criador, irmãos, quem é? Cristo. O nosso marido? Cristo. Porque o teu Criador é o teu? Marido. Somos a esposa de Cristo. Não podemos ter dúvida, irmãos. Se Cristo é o nosso marido, nós somos o que é para Ele. Esposa, noiva. Mas uma verdade tem que estar consolidando com outra verdade. Se Cristo é tudo isso para nós, Ele é muito mais. Amém. O Senhor dos Exércitos, Ele é para nós. Mas Ele não era a sabedoria de Deus. Ele era a palavra de Deus, o verbo de Deus. É tudo. E Ele é o Criador aí. E Ele é o marido. Ele é o Senhor dos Exércitos. O nome dele é esse. Mas por que às vezes eu não acredito? As palavras não são tão claras. Há desculpa para mim se eu estiver pensando assim? Indesculpável, irmãos. Santo de Israel. Quem tem o Santo de Israel tem prudência. O princípio da sabedoria, temor de Deus. O conhecimento é a prudência do justo. Santo de Israel é o teu Redentor. Não tem nem como dizer que não é Cristo, o Redentor. Que é chamado Deus de toda a terra. Ah, não, ele é só chamado, mas ele não é. Para lá com tuas ilusões. Pode até ser me apegar a esse tipo de coisa, então me afasta até disso. Ele é chamado Deus de toda a terra porque Ele é o Deus de toda a terra. Ah, Tomé chamou Ele Senhor meu e Deus meu porque ele se assustou. Não, ele chamou Senhor meu e Deus meu porque Ele é Senhor mesmo e Deus. Dele e nosso. Nossa, amém. Amém. Saber que o Senhor é Deus. Por que nós temos que saber? Porque nós esquecemos. Precisamos saber. É o Deus desconhecido. Precisamos levar Ele para o mundo. E antes que levemos para o mundo, vamos procurar conhecer Ele. Seguir e prosseguir em conhecer mais Ele. Foi Ele que nos fez, não foi? Ele não é o nosso Criador? Então devemos saber que Ele é o nosso Deus. Todas as coisas não foram feitas, não foi por Ele? Sem Ele nada que foi feito se fez. Então nós agora vamos ter que saber que Ele é Deus. Somos um povo seu e ovelha do seu pasto. Ele é o pastor é Ele, o pasto é dele, as ovelhas são dele, Ele comprou com o sangue dele. Tudo dele. E nós pertencemos a Ele mesmo. Glória a Deus.
Ele diz assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas e nós sabemos que ele deu a sua vida por nós. E agora precisamos agora de vida e essa vida só se acha nele. Através da palavra dele. O Senhor é o meu pastor. Aí eu estou dizendo, o Senhor é meu pastor, mas eu não acredito bem que ele é meu pastor, não. Ora. Ele deu sua vida pelas ovelhas dele. Ele está dizendo, eu sou o bom pastor, e a gente não está acreditando. Palavra tão clara. João foi claro, né? Muito claro. Ei, irmão, Sim, mano. Deus o Pai ele é tão perfeito que ele, quando Cristo veio salvar a raça humana, ele deixou que ele fosse o juiz. Sim. E foi ele que veio, morreu por cada um de nós. Isso. Resgatou. Exatamente. E quando ele vier, na nuvem, né, que Isso. chegar lá na vez que os anjos virem, pegar os remanescentes, Deus o Pai não vai estar lá, porque ele é a imagem expressa do Pai. E aí algumas pessoas falam assim, mas quando vir, que vai vir é Deus. E claro, O Pai vai estar nele, né? Cristo Mas as pessoas esperam mas elas esperam ver duas pessoas, assim, uma do lado e outra do outro. Ou três, né? Alguns esperam três. Mas por que não ele ser o resgator? Ele é, né, o nosso Isso. resgatador. E ele vir com poder e grande glória, mostrando o que ele veio desde o princípio mostrar que quem é o verdadeiro Pai. Imagina, irmã, para surpresa de muitos, suponhamos agora ouvir uma voz do trovão e tu olhar não vê nada. Aquela palavra que soou através do trovão, quem era? Informando o dia. Aí as pessoas dizem assim, mas ele fala na voz do trovão, mas aquela palavra não era Deus, não? Não, era a palavra de Deus, mas não era Deus. Era o próprio Deus. Então isso aqui é só para abrir um pouquinho do leque, tá? Daquilo que tem algum detalhezinho, alguma coisinha na consciência já. Diz assim, por que que Cristo, no princípio, aquele que era a sabedoria de Deus, que era a palavra de Deus, foi apresentado para os anjos? Se ele foi apresentado, onde ele estava? Não, mas só olha por esse lado. Mas ele foi gerado, ele apareceu. Ele já existiu. Então sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor, saber que o Senhor é Deus. É porque, por enquanto, ele estava só junto com o pai. E aí, naquela hora, vão mostrar para os outros também ver. Ele era a palavra que estava com o Pai e que assim como o Pai era Deus, ele também era Deus como a sua palavra. A sabedoria. Mas para alguns esses ensinamentos aqui são estranhos. Mas não está escrito assim. Não, irmão, mas também está escrito assim, sim, está escrito, mas esse escrito assim, assim, anula esses aqui. Todas as coisas não foram feitas por Cristo? Se Cristo foi todas as coisas, então ele é o Criador mesmo. E se o Criador é o meu marido, então é Cristo meu Criador mesmo. E se Cristo é o meu marido, então eu sou a esposa dele mesmo. Ele é o meu Redentor. É o meu Salvador. É o Senhor dos Exércitos. Amém. É o Deus de toda a terra. Tira só um texto aqui, irmão. Fica à vontade, irmão. Esse texto aqui está, em verdade, sobre os anjos, na página 284, que diz assim, ó, outros dirão, eu era pagão em terras estranhas. Você deixou seus amigos e lá confortável, vindo para ensinar-me como conhecer a Jesus
e nele crer como o único Deus verdadeiro. Glória a Deus. Destruí meus ídolos e adorei a Deus. Agora posso vê-lo face a face. Estou salvo, eternamente salvo, para contemplar aquele a quem amo. Olha, Interessante, né? Isso aqui é uma visão que a irmã White viu dos salvos lá no céu, quando contemplar aquelas pessoas que apresentaram Cristo para elas. Elas vão agradecer, porque estavam perdidas, mas encontraram o verdadeiro Deus, Jesus Cristo. encontramos o Messias, encontramos aquele de quem Moisés falou. E Jesus disse